Olá, amigos, sejam bem-vindos ao módulo de biomecânica do joelho. Então, nesse módulo, iremos fazer uma revisão sobre a articulação do joelho. Não é só uma articulação, temos um complexo articular, ok? Vamos para a imagem para podermos entender um pouco desse complexo articular. Então, nesse módulo, vamos fazer uma revisão, vamos relembrar os movimentos primários básicos do joelho e vamos ver articulação por articulação. Primeiramente, temos a articulação patelofemoral. É onde a patela faz contato com o fêmur, onde temos a nossa cinemática patelar durante a flexão e durante a extensão. Teremos um módulo específico falando da cinemática patelar. Então, a articulação patelofemoral e a patela faz o seu movimento dentro da tróclea femoral. A patela deve trafegar no trilho correto. Ela não pode trafegar nem muito no lateral, onde temos a lateralização da patela, e nem a nível medial, para podermos distribuir melhor a pressão, a força interna por uma área de contato. Então, temos que ter uma ótima área de contato da patela no fêmur. Então, quanto melhor a área de contato na patela no fêmur, menos sobrecarga no sistema passivo, que é a nossa cartilagem, nossos ligamentos, nossa articulação, e melhor o uso do sistema ativo. Então, primeiramente, temos que já começar a colocar isso na cabeça. Temos que ter menor sobrecarga no sistema passivo e maior atividade do sistema ativo. Sistema passivo, ligamento, cápsula, principalmente, e ativo são os nossos músculos. Então, buscar otimizar o sistema ativo e minimizar o impacto no sistema passivo. Então, voltando para a imagem, relembrando, temos a articulação patelofemoral, que faz sua articulação com a tróclea femoral, onde ela faz o deslize na extensão e na flexão do joelho, onde temos a cinemática patelar. Vamos agora para a articulação tibiofemoral. Então, temos que lembrar que o osso, a tíbia, o fêmur, tem dois formatos diferentes. Então, a tíbia, a perna, tem uma superfície articular, uma superfície côncava, de um formato côncavo, e o fêmur tem uma superfície articular convexo. Então, fêmur convexo, tíbia côncava. Então, vamos gravar já agora no início do curso para facilitar toda a nossa jornada. Temos que lembrar que temos mais de 5 horas de curso, chegando até 6 horas de curso. Então, vamos devagar construindo ideias. Então, é um curso onde começamos do mais simples e vamos evoluindo para o mais complexo. Então, voltando para a articulação tibiofemoral, então, a tíbia, a perna, tem uma superfície articular côncava e o fêmur uma superfície articular convexa. Então, temos um movimento diferenciado do côncavo para o convexo e do convexo para o côncavo no movimento osteocinemático e principalmente artrocinemático, que veremos daqui a pouco. Então, vamos continuar. E temos a articulação tibio-fibular, que ela não participa do joelho, da articulação do joelho, mas também tem um importante papel que veremos mais à frente. Então, temos a articulação patelofemoral, a articulação tibiofemoral, é sempre de baixo para cima, ok? E a articulação tibio-fibular. Então, as três articulações principais do nosso joelho, nosso complexo articular do joelho, ok? Então, vamos seguindo em frente. Por ser uma articulação mais complexa do corpo humano, o joelho apresenta vários movimentos. Então, vamos lá em cima para ver primeiramente. Temos o movimento de rotação, o movimento de rolamento e o movimento de deslizamento, imaginando que esse movimento seja da superfície convexa sobre a minha superfície côncava.
Então temos aqui os platôs tibiais, medial, lateral e o côndilo femoral, medial, lateral. Observa que o formato é diferente aqui, ó. Ele é mais redondinho e aqui um pouco mais achatado. Deixa eu só apagar. Muito bem. Vamos imaginar que estamos no movimento em cadeia fechada, onde o fêmur vai fazer o movimento sobre a nossa tíbia. Então, para início de movimento, temos que fazer a rotação. A rotação é um desbloqueio do joelho em cadeia fechada, onde temos o movimento de parafusar em cadeia fechada. Não se preocupe agora com o movimento de parafusar. Em módulos mais avançados, faremos só uma aula total falando de movimentos de parafusar da superfície convexa sobre a côncava e da côncava sobre convexa em cadeia aberta e em cadeia fechada. Primeiro agora vamos pensar no movimento de parafusar em cadeia fechada do fêmur sobre a tíbia. Então, olha para a minha mão, por favor. Então, aqui eu tenho o meu fêmur e aqui a minha tíbia. Primeira informação que temos que ter é que o fêmur está sempre mais medial em relação à tíbia. Então, as articulações não estão retas assim. O movimento não é puro de flexão e extensão. Olha na imagem, eu tenho rotação, rolamento e deslizamento. Então, inicialmente, eu tenho um movimento de rotação. Voltando à informação, o fêmur está mais medial e a perna, a tíbia, está mais lateral. Então, fêmur mais medial, fêmur, e a tíbia mais lateral. Para que o movimento comece a ocorrer, eu faço uma rotação lateral do fêmur sobre a tíbia, ok? Então, primeiro, rotação lateral. Depois eu faço um rolamento posterior na flexão e um deslizamento anterior. E da flexão para a extensão eu faço um rolamento anterior e um deslizamento posterior e termino com uma rotação interna do fêmur sobre a tíbia. Voltando, então estou em extensão completa. Quando estou em extensão completa, meu fêmur está mais medial e minha tíbia, minha perna está mais lateral. Então eu faço uma rotação externa, faço um desbloqueio, o movimento de parafusar externo. Aí agora primeiro eu faço um rolamento no meu menisco medial, que é mais fixo, e depois eu faço uma rotação. Esse pequeno rolamento inicial falaremos também mais à frente. Então eu faço um pequeno rolamento, depois uma rotação lateral. Agora eu tenho uma ótima congruência do meu côndilo medial, do meu côndilo lateral, do meu menisco medial e no meu menisco lateral. Então eu fiz uma rotação, olha só, melhor a congruência. Observa, você pode fazer em casa e testar. Melhorou a congruência. Agora eu vou fazer o quê? Um rolamento posterior e um deslizamento anterior. A própria superfície articular vai fazer que esse movimento ocorra com mais facilidade. Então aqui, se eu fizer aqui sem músculo nenhum, observa só, vai deslizar. Então rola para trás e desliza para frente na flexão, cadeia fechada, e na extensão eu rolo para frente, deslizo para trás e faço a rotação medial. Então, voltando, da extensão para a flexão, rotação externa, rolo para trás, deslizo para frente. Agora, da flexão para a extensão, rolo para frente, deslizo para trás e rodo medialmente. Então, vamos guardar essa informação. Observamos que esse movimento foi de uma superfície articular convexa sobre a superfície articular côncava. Então, primeira informação, superfície articular convexa sobre a superfície articular côncava. Então, o primeiro movimento nós já gravamos de flexão e de extensão de joelhos. Agora vamos fazer o contrário. Vamos colocar o movimento em cadeia aberta de um movimento de uma superfície côncava sobre uma superfície convexa.
Agora vai ser a perna fazendo movimento sobre o fêmur, a tíbia fazendo o movimento sobre o fêmur. Como seria esse movimento? Então eu vou colocar de novo minha mão. Então aqui vamos imaginar que eu estou na cadeira extensora para ficar mais fácil, ok? Então, quando estou em flexão dos joelhos, agora eu vou começar a partir da flexão, eu faço um rolamento anterior e um deslizamento anterior ou superior na mesma direção. Então, quando eu faço a extensão dos joelhos, o meu rolamento e meu deslizamento acompanham o meu movimento da perna. Observa que é diferente do anterior, ele não acompanhava. Mais à frente temos um quadrinho que falaremos explicando isso direitinho. Mas para começar a entender, então eu faço, estou na flexão, certo? Na extensora, 90 graus. Quando minha perna vai para frente, para cima, a minha articulação roda e desliza na mesma direção. Ela não muda. E quando eu faço a flexão, minha perna vai para trás e para baixo. A minha articulação também rola e desliza na mesma direção. Então agora fizemos o quê? O movimento da articulação côncava sobre a articulação convexa. Agora vamos fazer o movimento de parafusar da superfície côncava sobre a superfície convexa. Se você não está entendendo muito, não fique desesperado, fique tranquilo, que mais à frente vamos desmembrar toda essa introdução. Estamos só dando uma introdução para entendermos um pouquinho da complexidade da articulação do joelho. Então, vamos para a imagem. Aqui eu tenho o movimento de parafusar, onde eu faço a rotação externa do fêmur sobre a minha tíbia. Agora eu vou fazer o movimento de parafusar da tíbia sobre o fêmur. Eu também tenho. Então, quando eu estou em extensão completa, eu faço uma rotação interna da tíbia para fazer minha flexão do joelho. E quando eu venho da flexão para extensão, eu faço uma rotação externa. Então, de novo, relembrando, quando eu estou em extensão completa, eu faço uma rotação interna da perna para fazer a flexão do joelho. E quando eu venho da flexão para extensão, eu faço uma rotação externa. Então, para gravar fica fácil. Em cadeia fechada, quando eu faço o movimento de flexão do fêmur sobre a tíbia, eu faço uma rotação externa e faço um movimento. Quando eu venho para a extensão, eu faço uma rotação interna. Então, em cadeia fechada, rotação externa, flexão, e quando eu volto, rotação interna. Então, rotação externa, rotação interna. É um parafusar, tá? Isso aqui, em cadeia fechada. Em cadeia aberta é o contrário, eu faço uma rotação interna, na flexão, volto e faço uma rotação externa na extensão. Então, olha só que legal. Eu estou aqui, nessa posição, certo? Quando eu vou fazer a flexão de joelhos em cadeia aberta, olha só, eu vou girar, vendo? Agora eu girei aqui o braço de baixo, girei para dentro e fiz a flexão. Quando eu estou voltando, eu vou agora girar para fora. E o fêmur é o contrário, eu vou girar para fora, fazer a flexão e depois eu vou girar para dentro. Então, mais à frente vamos rever esse conceito, ok? É só para termos essa introdução inicial. Por isso é a articulação mais complexa do corpo humano. Então temos, para fechar esse trechinho, temos cadeia fechada, rotação, rolamento e deslizamento. Cadeia aberta também temos, eu faço uma rotação interna, rolo e deslizo, depois quando eu volto eu faço uma rotação externa. Então, aqui eu faço externa na flexão, deixa eu só apagar de novo aqui para a gente voltar, calma aí. Isso aqui tem que ficar bem claro, bem gravado para não termos dúvidas lá na frente, ok? Então eu faço uma rotação externa na flexão
e faço uma rotação interna na extensão em cadeia fechada. Em cadeia aberta é o contrário, eu faço uma rotação interna na flexão e faço uma rotação externa na extensão. Observe que os movimentos são ao contrário. E aqui há outra articulação que falaremos depois. Então, de flexão para extensão, temos movimento de amplitude mais ou menos de 0 até 135 graus de flexão e de 135 graus de flexão até 0. Observe aqui, ó, vamos para a figurinha de novo. Só arrumar o microfone, que está um pouco rebelde. Deixa eu só arrumar aqui. Observe a figurinha. Ele está aqui em flexão, aqui deu 140, certo? 140, eu vou fazer ó, a extensão, cheguei a 90, 45 e 0. Aqui deu um pouquinho de hiperextensão, mas não precisamos ver isso agora. Então, 140, 90, 45 e 0. Depois, 0, 45, 90, 140, isso em cadeia aberta. Em cadeia fechada, mesmo princípio. Estou na extensão, fiz a flexão. Estou na flexão, fiz a extensão. Mas lembrando que nós vimos já que o movimento não é puro. A perna não desce assim direto e não sobe assim direto. Temos o movimento que artrocinemático e o movimento osteocinemático, diferenciado da superfície articular convexa sobre a côncava. Então, não é uma simples dobradiça, não, o joelho, não é igual ao cotovelo. Então, tem um diferencial. Temos movimentos rotacionais de parafusar, ok? Então, vamos seguindo. Ó, superfície articular côncava. Agora, vamos ao texto. Vamos só confirmar o que já falamos, ó. O movimento artrocinemático move-se, então o movimento da articulação move-se, vai se mover na mesma direção do movimento do osso. Então é fácil, movimento do osso e movimento da articulação. Vamos à imagem, ó. Minha perna vai para frente, não é isso? E para cima. E minha articulação também aqui, ó, segue o mesmo movimento, para frente e para cima, na extensão. E na flexão, minha perna vai para trás e para baixo, certo? E minha articulação também vai para trás e para baixo. Então, como movimento osteocinemático, temos o que? Uma extensão de joelhos em cadeia aberta. Então, estou fazendo uma extensão de joelhos em cadeia aberta. O movimento artrocinemático, eu tenho um deslizamento anterior da tíbia sobre o fêmur na extensão. Já vimos, ela vai para o movimento, faz aqui, ó, para frente e para cima, tá? Então vai anterior e o outro vai o quê? Posterior. Mas vamos ver lá embaixo, ó. Embaixo eu tenho um deslizamento que é posterior da tíbia sobre o fêmur na flexão. Então, o côncavo sobre o convexo temos esse diferencial. O movimento artrocinemático move-se na mesma direção do movimento osteocinemático, ok? Vamos ao próximo. Agora aqui eu tenho uma superfície articular convexa. Então, meu fêmur está fazendo o seu movimento sobre a minha tíbia, meu platô tibial. Então, vamos primeiro à definição. O movimento artrocinemático move-se, então o movimento da articulação, para ficar mais fácil, move-se na direção oposta, olha só, direção oposta do movimento osteocinemático. Vamos à imagem, é simples, ó. Eu fiz a flexão, o meu osso está indo para baixo, mas a minha articulação está indo para onde? Para frente. E na extensão, meu osso está indo para frente, para cima, e minha articulação está indo para trás. Então vamos à definição. Movimento osteocinemático. Fêmur vai para trás e para baixo. E a articulação vai para frente na flexão. Já vimos. O segundo, fêmur vai para frente e para cima. E a articulação vai para trás na extensão. Então, como movimento artrocinemático, temos giro, rolamento, deslizamento anterior sobre o platô tibial. Tá?
e também posterior, anterior e posterior sobre o platô tibial, dependendo se for flexão ou dependendo se for extensão do joelho, ok? Agora vamos ver rapidamente o movimento, o agonista, antagonista, o sistema ativo e o sistema passivo trabalhando em conjunto, ok? Então vamos ver agora o quadríceps, o LCA e isquiotibiais. Na outra vamos ver isquiotibiais, quadríceps e o LCP. Então vamos primeiramente ao texto, ó. O LCA e isquiotibiais são antagonistas, então LCA e os isquiotibiais são antagonistas do quadríceps nos movimentos de extensão de joelhos em cadeia aberta. Então vamos à imagem. Então aqui tem o vetor de força, tá, do meu quadríceps. Quando ele faz a extensão, ele também faz a coaptação e temos um pequeno vetor de rotação. Então, eu tenho sempre, quando eu faço um movimento, uma parte da força direcionada para fazer a rotação e a outra parte da força é direcionada para fazer a coaptação ou decoaptação, dependendo do ângulo articular, ok? Então, o meu próprio quadríceps, ele faz a rotação e faz a coaptação. Então, temos a primeira estabilização do movimento. Porém, sozinho, o quadríceps não consegue fazer essa estabilização. Ele precisa de quem? Outros amigos. Quem seria esse? Seria o LCA e o meu isquiotibiais. Então, o primeiro ponto é que, vamos só fazer lembrança, ó, aqui está meu LCA. O meu LCA é o sistema de estabilização primário, primeiro ponto. Eu fiz o vetor, tá vendo? O vetor do LCA está para cá, ele tem esse vetor de coaptação e tem um pequeno vetor de rotação, porque o LCA e o LCP ajudam como um guia no movimento de extensão e flexão. Então, ele também tem um vetor de rotação e principalmente, primariamente, o vetor de coaptação na articulação. Então, tem um estresse no LCA dependendo do ângulo articular. Então, para adiantar essa informação, entre 30 a 0 é onde eu tenho maior tensão no meu LCA. Então, ele ajuda a fazer também a rotação, tá? E primariamente, a coaptação articular. Aqui atrás, como sistema de estabilização secundário, tá? Nós temos os isquiotibiais, que também vão fazer o quê? Essa tração aqui, o que? Posterior, evitando uma grande translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Então, o LCA e os isquiotibiais são agonistas, eles são parceiros, mas são antagonistas do quadríceps contra um possível movimento excessivo de translação anterior da tíbia provocada por quê? Esse vetor de translação do quadríceps. Mas, lembrando que o próprio quadríceps ele faz o quê? Rotação e coaptação. Aí, ajudado pelo LCA com sistema de estabilização primário, sistema de estabilização passivo, e os nossos isquiotibiais com o sistema de estabilização ativo. Então, músculo e estabilização ativa. Ligamento, sistema de estabilização passiva. Então, mais um conceito. Músculo ativo, ligamento passivo. E todo músculo que faz o que? A rotação, ele também faz a coaptação e, dependendo do ângulo articular, ele também faz a decoaptação. Então, voltando ao texto, ó. O LCA e isquiotibiais são antagonistas do quadríceps nos movimentos de extensão de joelho em cadeia aberta, sendo que o LCA sofre maior tensão entre 30 a 0 graus de extensão de joelho. Aqui embaixo temos um teste de gaveta anterior, onde quando há a suspeita de rompimento do LCA, é feito esse teste de gaveta anterior, onde o fisioterapeuta ortopedista vai avaliar se existe alguma folga, uma folga excessiva do LCA ou nenhuma restrição. Então, ele vai fazer o teste de gaveta anterior para ver se foi rompido o LCA, ok? Então, só para fechar essa parte, ó, relembrar. Então, eu faço uma força aqui,
rodo e coapto. Aqui estabilizo também e aqui eu estabilizo. Então vamos seguindo. Agora vamos para o LCP. É a mesma coisa, tá? É só que vamos agora inverter, ó. O LCP e o quadríceps são antagonistas dos isquiotibiais durante a flexão de joelhos em cadeia aberta. Então agora o LCP e o quadríceps, eles juntos são agonistas, são parceiros, mas são antagonistas dos isquiotibiais. Lembrando de novo, todo músculo, ele mesmo faz também uma força de coaptação, mas não é o suficiente. Ele precisa de um parceiro, aqui ele chamou ligamento cruzado posterior, observa, para fazer a estabilização, e aqui também chamou o nosso quadríceps para fazer a estabilização. Então, o LCP e o quadríceps são antagonistas dos isquiotibiais durante a flexão de joelhos em cadeia aberta. Mas à frente temos um quadrinho com resumo geral, tá? Porque o nosso curso, nosso módulo não é específico sobre LCA, LCP, mas temos que ter uma visão básica sobre esses ligamentos, tá? O sistema passivo e o sistema ativo, que são os próprios músculos, ok? Então, e outro ponto que eu já vou adiantando, a minha flexão de joelhos deve ser somente aqui até 90 graus. Após essa angulação, a minha articulação começa a sofrer uma instabilidade. Por quê? Lembra que os meus isquiotibiais, uma parte da contração da força é para rodar e coaptar. Após 90 graus, os isquiotibiais estão com um vetor forte de decoaptação articular, instabilidade. Então eu acabo gerando um estresse maior no meu LCP, mas meu LCP é muito forte e não tem muito perigo. O problema maior vai ser na minha articulação patelofemoral, ok? Então a flexão de joelhos até o quê? Somente 90 graus. Após 90 graus, os meus isquiotibiais vão sofrer, ele vai diminuir a ação que rotatória, vai chegar no máximo e vai fazer uma translatória de descompressão articular. Então, flexão de joelhos até 90 graus, ok? Então, a extensão de 90 até 0, flexão de 0 até 90. Aqui temos um teste de gaveta posterior, onde vamos avaliar a integridade do ligamento cruzado posterior. Então, como acontece esse mecanismo de parafusar? O que é um parafuso? Então, eu vou fazer o método de apertar, um giro, como se fosse mesmo um parafuso. Então, o movimento de parafusar acontece entre, deixa eu botar aqui errado, entre 30, só um segundinho, entre 30 graus, tá? Até 0. Então, eu vou vir no que da minha flexão para a minha extensão de joelhos. Quando eu chego entre 30 a 0, eu tenho movimento automático de parafusar de rotação externa, só para nunca esquecer isso mais, rotação externa da perna, da tíbia, sobre o fêmur, durante 30 a 0. Mas quais são os principais fatores que fazem esse movimento acontecer? Ele é sozinho? Não. Vimos que, assim, a superfície articular por si só já faria um movimento aqui, igual aqui, ó, já faz. Mas eu preciso do sistema primário, meu ligamento, tá? A cápsula também, e meu sistema ativo, meu sistema secundário de estabilização e de movimento, ok? Então, vamos ao texto. O mecanismo de parafusar acontece principalmente por dois fatores. A tensão passiva no ligamento cruzado anterior, tá? E a leve tração lateral do meu quadríceps. Então, meu quadríceps vai fazer uma leve tração lateral. Muito bem. Vamos agora fazer o vetor de força. Tudo é vetor de força, ok? Para analisar o movimento, temos que partir primariamente, de vetores de força. Então, aqui mais ou menos o vetor do LCA, observa que ele está indo para fora, aqui a fíbula, a tíbia, então, tá rotação externa, tá? Eu tenho um vetor de rotação, esse de baixo, rotação, e esse para cá é um vetor de coaptação articular. Olha o texto, ó, a tensão passiva do ligamento. Então ele vai gerar o quê? Lembra? Uma tensão passiva. Então ele faz sim um pequeno movimento. Qual movimento? De rotação externa, seguido de
coaptação articular. Então ele está aqui, ó, ele vai o que? Rodar e encaixar, rodar e encaixar. Então esse sistema de travamento serve para dar mais estabilidade para a minha articulação no final do movimento. Então rodei, encaixei meu joelho, fiz o travamento, onde eu posso poupar os meus músculos. Por exemplo, se eu fosse ficar em pé, sempre com uma tensão muscular 24 horas, eu estaria o quê? Com uma fadiga muscular precoce, não conseguiria ficar em pé. Então o travamento serve para poupar a atividade muscular. Então o travamento vai poupar a atividade muscular. Só não posso fazer o quê? O excesso, o bloqueio articular, uma hiperextensão. Então, quando falamos de travamento, falamos de extensão de joelho, não é uma hiperextensão de joelhos, ok? Então travei, relaxo minha musculatura para não ficar sempre tensa e consigo viver meu dia a dia sem aquela tensão excessiva, que seria principalmente onde no meu quadríceps, onde pessoas com joelho genuflexo podem ter dor patelar, dor retropatelar e queimação, fadiga no quadríceps, por ficar sempre o quê? Em tensão, sempre em flexão. Então o travamento evita essa fadiga precoce no nosso dia a dia, ok? Vamos continuando. Então já vimos do LCA, agora vamos ver do quadríceps. Então eu tenho uma tração lateral do quadríceps, acompanha o vetor, observa que ele faz um movimento de rotação e faz um movimento de o quê? Coaptação. Então, de novo, eu tenho um movimento rotador e um movimento o quê? Coaptador na minha articulação. Então, para fechar, acontece tensão passiva no cruzado anterior e a leve tração lateral do quadríceps. Então, o sistema ativo está trabalhando em conjunto com o sistema passivo e, posteriormente, temos o que? O nosso antagonista, os isquiotibiais, ajudando que esse movimento ocorra da melhor forma possível, com menor sobrecarga articular. Então, esse movimento de parafusar falaremos mais à frente em outros modos. Então, o movimento de rolamento, rotação, deslizamento, esses movimentos ajudam a compensar o nosso ângulo natural de valgo. Vamos seguindo, depois nós voltamos para esse tópico. Então, o movimento de parafusar em cadeia fechada, é só um resumo, tá? Então, da extensão, do cadeia fechada, da extensão para a flexão, rolo, 0, 20, depois 20, 0. Então, 0, 20, 20, 0. 0, 20. Quando eu chego 20, eu rodo para dentro 0. Então já vimos. Então só um resumo. Em cadeia aberta. Só para lembrar. Rotação externa do fêmur na flexão e rotação interna do fêmur na extensão, ok? E aqui mesma coisa. Na extensão eu faço, aqui embaixo primeiro. Na extensão eu faço uma rotação interna de 0, é mais ou menos 30, tá? Rotação interna, e da flexão para extensão eu faço uma rotação externa de 30 até 0, em cadeia aberta. Então, esse movimento de parafusar nós falaremos na próxima aula. Mas rapidamente, vamos seguir aqui. Então, se eu não tenho movimento de parafusar, a minha patela iria trafegar sempre um pouco mais lateralmente dentro da minha tróclea femoral. Isso que iria aumentar o estresse, a força externa, sobre uma menor área de contato, elevando a minha pressão na cartilagem patelar. Então, vendo essa figura, podemos observar aqui temos um trilho. Então, a patela deve trafegar nesse trilho. Então, para complementar esse raciocínio, temos que entender sempre que temos que manter o elemento mecânico da coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés. Qualquer alteração nesse trilho, principalmente nós fazemos aqui uma lateralização da patela. Ela tem que correr, a cinemática patelar tem que ser bem feita na tróclea femoral. Então a patela vai descer, medializar na flexão e vai subir e lateralizar na extensão de joelhos. Ok? E o momento de parafusar vai compensar o nosso valgo natural, esse valgo. Então, quando eu faço a minha rotação externa em cadeia fechada, eu encaixo a minha patela. E quando eu faço a flexão de joelhos em cadeia aberta, eu também encaixo a minha patela para fazer o movimento. A posição mais estável, a única posição mais estável vai ser o quê? De 30 a 0, onde eu faço a rotação externa da perna e onde minha patela pode fazer excesso de lateralização. Mas falaremos mais à frente, ok?
Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Não deixe de seguir as aulas em sequência. Não pule as aulas, porque as informações são interligadas. Tem aula que é mais pesada, tá? Tem aula que é mais leve, porque o conteúdo mesmo é mais denso. Então, trazemos para vocês esse conteúdo mais específico, mais especializado sobre a musculação.